Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Física 4. E o tema desta vez é difração e resolução, né? O que quer dizer a resolução, o que é que tem a ver resolução com difração, é o que a gente vai descobrir nessa videoaula. Muito bem. Veja, nós vimos na videoaula anterior que a luz, né, na verdade a onda eletromagnética, assim como qualquer onda, ela contorna obstáculos. Então, se você incide uma luz sobre uma fenda, ela vai gerar uma difração que, por sua vez, devido às fontes secundárias que ocorrem, né, explicados pelo princípio de Huygens, essa difração gera um padrão de interferência. E essa questão de luz passar em fenda é uma coisa um pouco comum quando se fala em instrumentos ópticos, né? Você pensa em um microscópio, por exemplo, você tem ali a luz do objeto que você está observando passando por dentro de várias fendas circulares. É a mesma coisa que acontece com um telescópio, quando você observa uma estrela. A luz dessa estrela passa pela abertura do telescópio e, consequentemente, sofre os efeitos de difração. A difração não está, né? Ela sempre acontece em todos os instrumentos ópticos, só que em alguns o padrão de difração pode interferir na capacidade do instrumento, inclusive no próprio olho humano. O olho também é um instrumento óptico onde a luz passa por uma abertura circular que é a nossa pupila. Então, a luz ela vai sofrer difração ao entrar no olho e certamente o que nós enxergamos é um resultado, também inclui, né, o resultado dessa difração. Em alguns casos, nosso olho também tem limitações ópticas que é gerada por conta da difração da luz ao passar pela abertura do olho. Então, essa questão da difração não pode ser ignorada quando se fala em instrumentos ópticos, e esse é o nosso tema da aula de hoje. Como a gente está tratando de instrumentos ópticos, em sua maioria, a luz passa por uma abertura circular, e o padrão de difração de Fraunhofer para uma abertura circular tem esse formato aqui. São discos, né, concêntricos de pontos de máximo e mínimo. Então nós temos o máximo central, um disco com o mínimo, um outro máximo com a intensidade um pouco menor, e assim sucessivamente. E esse padrão é chamado de padrão de Ayre, tá? Esse padrão de Ayre, se você fizer o cálculo da mesma forma que a gente fez anteriormente, nós vamos ver, né, o cálculo não é exatamente daquele jeito, mas se você acompanhar esse cálculo, você vai ver que a posição dos pontos de mínimo são dados por essa expressão, que se parece muito com a anterior, da videoaula anterior, só que inclui esse termo 1.22, que é devido à geometria circular da fenda. Então, como vocês viram na aula passada, ele vai determinar o primeiro ponto de interferência destrutiva do padrão de Ayre, onde θ é o ângulo de abertura, como vocês viram na aula anterior, D é a abertura da minha abertura circular, né? D é o diâmetro da abertura circular. Bom, como eu falei para vocês, esse tipo de interferência acontece, por exemplo, em telescópios, né? A luz ela vem, ela passa por várias aberturas e, por conta disso, nós temos o padrão de a interferência atuando, e esse padrão aqui de Ayre ele pode atrapalhar, de certa forma, na distinção de objetos, que é justamente onde entra a chamada resolução do instrumento. Então, resolução significa capacidade de distinguir pela imagem produzida dois objetos muito próximos um do outro. Porque, veja bem, como a gente viu na aula anterior, o padrão de difração ele é uma mancha, né, com vários discos. Então pode acontecer de ter objetos muito próximos em que essas duas manchas centrais, esses dois máximos centrais se misturem e você não consiga distinguir um do outro. Isso a gente chama de resolução ou contraste, né? Para a gente entender melhor o que é isso, nós temos essa ilustração que mostra duas fontes de luz, né, gerando um padrão de difração circular.
Então veja nesse primeiro caso que se essas duas fontes de luz estão muito próximas, os dois máximos centrais eles acabam se misturando, porque eles têm uma largura, né? O máximo central ele não é muito fino, ele tem uma certa largura. Então ele acaba se misturando e na hora de observar a imagem a gente não consegue separar um do outro. Se você separar um pouco os dois objetos, você ainda consegue, né, uma diferenciação do padrão, ele fica menos cilíndrico, menos esférico, mesmo assim ainda fica difícil de distinguir um ponto do outro. A coisa começa a ficar distinguível, né, que a gente chama de imagens resolvidas, né? Então começa a ficar resolvido o negócio aqui quando você tem uma certa separação, né? Então a ideia é saber a partir de que ponto isso aqui começa a ser resolvido ou não. Então para isso nós temos o chamado critério de Heylen, que é a distância angular mínima para termos objetos minimamente resolvidos. Então qual é a distância angular entre os dois objetos para que as imagens geradas pelo padrão de difração que é observado no instrumento consiga distinguir uma imagem da outra, possa ser resolvível, né? Bom, segundo o critério de Heylen, isso acontece quando o máximo central de uma da imagem se encontra com o primeiro ponto de mínimo. Quer dizer, se o máximo central de coincidir, né? Se você olhar aqui, ó, aqui eu tenho o segundo, aqui é o primeiro mínimo do primeiro objeto, tá aqui o primeiro mínimo, e aqui é o máximo do segundo objeto, tá aqui. Então, se coincidir desse mínimo está na mesma posição desse máximo, então você consegue atingir o critério de resolução de Heylen. E esse objeto ele passa a ser capaz de ser distinguível, né, de ser resolvido, como é dito na literatura. Do ponto de vista matemático, significa o quê? O primeiro ponto de mínimo, a abertura angular do primeiro ponto de mínimo, é dado por essa expressão, né, que a gente viu na apresentação anterior, na transparência anterior. É que é o arco seno de 1,22 vezes o comprimento de onda dividido pela distância, né, pela abertura do instrumento. Como o θ mínimo é um valor muito pequeno, então eu posso aproximar o seno de θ do próprio θ. Isso é uma aproximação. Então, isso aqui, o θ mínimo, vira o próprio argumento, porque isso é uma aproximação. E aí a gente vai ver que, para que haja essa resolução, é preciso que a distância entre os dois, a distância angular entre os dois objetos tenha que seguir essa regra aqui, que é o chamado critério de Heylen, tá certo? Então, através desse critério, a gente consegue, né, se o ângulo for maior ou igual a ele, ainda é possível você separar uma imagem da outra. Eu digo que isso tem a ver com o olho humano, porque, de certa forma, se você observa dois pontos a uma certa distância, nós temos uma abertura da nossa pupila, que é bem pequenininha, certo? E bom, o comprimento de onda da luz que a gente enxerga também é definido, e aí se você fizer o cálculo, você vai saber qual é o ângulo mínimo que você consegue separar um ponto do outro. E esse ângulo, né, deve ser pequeno, claro, mas se você bem sabe, se você pegar duas lâmpadas, por exemplo, você de perto você consegue ver muito bem que você tem um ângulo grande. Aí se você coloca o ângulo de visão, né, é bem grande, mas se você coloca essas duas lâmpadas bem distantes, tipo assim, sei lá, 1 quilômetro de distância, bem próximos um do outro, aí o ângulo de visão, né, se você fizer o desenho, você vai ver que o ângulo dos raios de luz que atingem seu olho são muito pequenos. Provavelmente ele vai ser menor que o ângulo mínimo do critério de Heylen, e aí o que acontece é que a gente não consegue distinguir um ponto do outro. Você vai achar que todas as duas lâmpadas é uma lâmpada só. Isso é um efeito muito interessante, porque às vezes você tem painéis, esses painéis de propaganda, eles são uma combinação de várias lâmpadas, né? De longe você não consegue, você parece que é uma imagem só, né? Porque você não consegue distinguir entre um ponto e o outro. O ângulo entre cada lâmpada do painel, ele é menor do que o ângulo do critério de Heylen, e aí por efeito de difração a imagem chega na retina toda misturada. Então você pensa que é uma coisa só. Mas quando você chega perto,
esse ângulo ele aumenta, aí você tem um ângulo maior do que o ângulo mínimo do critério de Rayleigh, e aí você consegue distinguir um ponto do outro, você consegue distinguir uma lâmpada da outra, e aí você tem um efeito, né, de distinção, né, você melhora a resolução. Então esse ângulo ele acontece não só em instrumentos construídos, mas no próprio olho humano também. Tá certo, gente? Isso é uma coisa bem interessante porque acontece muito no nosso dia a dia. Até em TV, né? Às vezes tem aquela história que você tem que ver TV a uma certa distância, porque se você olhar muito perto, você consegue distinguir os pixels da tela. Então não esse efeito de distinção dos pixels é justamente devido ao ângulo ser maior ou menor do que o critério de Rayleigh. Então se você pegar lá o comprimento de onda da luz visível, na ordem dos nanômetros, divide pela abertura da nossa pupila, você vai ver qual é o ângulo, né, que você tem de abertura. E esse ângulo pode ser calculado em termos de distância também. Você pega o triângulo lá, né, tem base e altura, você consegue saber qual é a distância que você tem que enxergar, por exemplo, você tem que assistir televisão, dependendo da distância entre os pixels da tela. Vamos usar um exemplozinho aqui só para ilustrar. Então tem um telescópio, o telescópio Rayleigh de Monte Palomar, tem um diâmetro de 5,08 metros. Então é a abertura do nosso telescópio aqui, tá? 5,8 metros, bem grande, né? Qual é o seu ângulo limite de resolução para a luz de 600 nanômetros? Então se ele observa estrelas que emitem luz nesse comprimento de onda, qual é o limite de resolução? Então, D é 5,08 metros, comprimento de onda é 6 vezes 10 a menos 7. Substituindo isso no critério de Rayleigh, nós encontramos 1,44 vezes 10 a menos 7 radiano. Então, o fato dele ter um diâmetro tão grande é que capacita ele de ter um ângulo de resolução tão pequenininho, né? Então a vantagem de você ter um telescópio grande é esse, que você consegue distinguir estrelas que estejam muito próximas uma da outra. Isso não acontece com telescópios menores, certo? Então o nosso olho, por exemplo, não seria capaz de distinguir estrelas que estejam muito próximas. Talvez por isso que a gente não consegue ver aquelas imagens que a gente vê nos telescópios com muito ponto e tal. Tá certo? Outro exemplo, 3.9, duas fontes de luz com comprimentos de onda iguais a 700 nanômetros estão a 10 metros de distância de um orifício com diâmetro de 0,1 milímetros. Então essa distância aqui que está na ilustração, aqui está o orifício, a distância entre as duas estrelas, as duas fontes, né? E o orifício é de 10 metros. Qual deve ser a separação entre as fontes para que seus padrões de difração sejam resolvidos pelo critério de Rayleigh? Então, o ângulo que é calculado no critério de Rayleigh é esse aqui, ó. Esse aqui, onde o máximo de um tem que coincidir com o mínimo do outro. Então, vou calcular esse ângulo pelo critério de Rayleigh com esse ângulo. E com essa ideia de triângulo aqui, eu consigo calcular essa distância, que é exatamente aquilo que eu falei da televisão, né? Então, você consegue saber, aqui seria o nosso olho, aqui seria a distância entre os pixels da tela, aqui seria a distância da televisão. E aí você consegue saber qual é a distância ideal para você assistir televisão. Muito bem, da figura podemos calcular. Então, o critério esse ângulo do critério de Rayleigh é aproximadamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que isso é porque eu posso aproximar porque esse ângulo é bem pequenininho. Calculando o critério de Rayleigh, está aqui. E substituindo, então já substitui direto. Aí eu substituo numericamente. Então vou explicitar o ΔY que eu quero calcular. Substituo os valores, isso aqui é 10, isso aqui é 700 nanômetros. E isso aqui vale 0,1 milímetros. Então eu encontro que a distância entre os objetos é de 8,57 centímetros, certo? Então, se eles estiverem mais próximos do que isso, meu padrão de difração, né, meu instrumento óptico não consegue distinguir. Tá certo, galera? Então é isso aí que eu queria mostrar.
Espero ter ficado claro e até a próxima. Fui!